policiais militares foram presos no litoral de São Paulo por suspeitas de fraudar consertos em viaturas e ficar com o dinheiro destinado ao serviço. Eles solicitaram 200 alinhamentos, 400 balanceamentos, 80 montagens de pneus. E sabe em quanto tempo tudo isso? Apenas 2 dias. É isso mesmo. A gente não pode dizer que não aprendeu nada com o filme Tropa de Elite, né? Vocês lembram? A gente vai contar mais desse assunto agora no Plantão do Meteoro. ...200 alinhamentos, 400 balanceamentos e 80 montagens de pneu em viatura em 2 dias? Me parece que tem alguma coisa errada, mas para me confirmar eu vou chamar aqui a Daiane Oliveira, que está na tela. A Daiane J. Oliveira é o @ da Dai, para você seguir ela em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. E ela tá toda de branco hoje, para dar uma amenizada no clima, né? Porque é muita notícia complicada. Dai, conta essa história pra gente, por gentileza. Coloca clima pesado nisso, né? Infelizmente, esse final de semana não foi nem um pouco fácil. Mas tem um lado positivo nessa notícia, né? É absurdo o que eles faziam, segundo o Ministério Público de São Paulo, mas pelo menos os policiais foram presos. Esse é um ponto positivo, né? Então, são 2 policiais na região ali da Baixada Santista que foram presos com essa suspeita aí de fraudar os consertos de viaturas. Eles ficavam com dinheiro que era destinado para o serviço. O que chama muita atenção é justamente essa quantidade em pouco tempo, né? Foi solicitada a troca, no caso, 200 alinhamentos, 400 balanceamentos, além de 80 montagens de pneus, e esse período de 2 dias para essa solicitação toda é muito absurdo. A gente, não sei se você lembra, Lúcio, do Tropa de Elite, eu realmente é um filme que marcou bastante. Eu assisti algumas vezes, né? E tem aquela cena do Neto tentando consertar os carros nas viaturas ali na oficina, e era bem nesse esquema, né? Olha, não tem dinheiro para fazer isso, mas aí eu vou ali pegar o arrego, porque o carro, né, esse carro aqui não pode deixar de sair porque ele faz o recolhimento do dinheiro. Era bem nesse esquema, né? Tem que se fazer alguma coisa para se resolver os consertos dos carros, né? E nesse caso aí, o problema é justamente esse: não se tinha carro suficiente para consertar essas viaturas, não se tinha carro suficiente para esse tipo de serviço, né? Apenas 2 dias para algumas viaturas, e esse dinheiro todo era destinado, então, segundo aí o Ministério Público, para os bolsos dos policiais. Olha que absurdo. Eu vou te pedir para puxar, para a gente colocar na tela a matéria, que traz exatamente a matéria do UOL. Agradecemos muito o UOL, que traz as informações sobre essa prisão desses 2 policiais. Um detalhe, né? A gente sabe como é o perfil da polícia de São Paulo. É uma polícia, uma das mais violentas do país. Ela só não está perdendo para a polícia, né, para a polícia da Bahia, que hoje é a polícia mais letal do país, infelizmente. A polícia de São Paulo fica logo atrás, inclusive com um poder de letalidade muito maior depois de Tarcísio, que é uma dos bolsonaristas tidos como moderados, mas que é daquela linha ali muito agressiva, violenta. A gente viu recentemente, né, como eles tratam todas as pessoas que são, né, corpos dissidentes, como a gente viu as chacinas que aconteceram na própria Baixada Santista. E isso é um potencializador, né? A gente também viu a troca de comando da Polícia de São Paulo feita por Tarcísio, que era justamente para tentar dar uma diminuída ali em alguns conflitos que aconteciam na sua linha de pensamento, porque a lógica da Polícia Civil, da Polícia Militar é aniquilar aqueles que são indesejados pelo sistema, né? Vamos ser bem diretos quanto isso. E o Tarcísio tinha algumas pessoas ali, por exemplo, na sua linha de comando, que era a favor da Câmara do fardamento, coisa que ele já é totalmente contrário, né, para beneficiar esses policiais, e por aí vai. Então, assim, a gente entende que existe uma validação sistemática para algumas coisas acontecerem. Isso não quer dizer esse tipo de corrupção. E aí esse ponto que pega bastante, né, porque esses policiais, um de São Vicente e o outro da Praia Grande, estão presos agora preventivamente. Os suspeitos, falando o nome, inclusive, dos suspeitos, é o sargento Evandro Lopes dos Santos e o cabo Vitor Ribeiro, do Comando de Policiamento do interior da Baixada Santista, e eles foram alvos, né, do mandado de busca e apreensão por conta dessas irregularidades, desses números são altos, né,
que aí é considerado um esquema criminoso, e eles são investigados neste momento por causa disso. As irregularidades também foram constatadas, quase que não saía, após a quebra de sigilo fiscal. Então, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo levou em conta aí os depoimentos de donos de oficinas mecânicas, atendimento às solicitações, inclusive os donos das oficinas ficaram com medo de represárias ou prejuízo nos seus estabelecimentos, mas acabaram ali abrindo, né? Não tinha muito o que fazer. Quando a justiça solicita o seu sigilo fiscal, tem que ser feito, né? E um outro detalhe também bastante curioso nisso tudo é que Tarcísio, né, na sua linha ali de polícia, de policiamento, ele é uma das pessoas que sempre defendeu muito a polícia militar. E eu vou te pedir, por favor, Lúcio, para trazer um depoimento, uma entrevista que Tarcísio já fez recentemente, falando sobre a polícia militar dele. E aí, quando a gente ouve, né, um caso desse acontecer, a gente imagina, opa, o que está acontecendo de errado? Vou te pedir para colocar na tela. Essa é dissuasão. Bandido tem que ter medo de polícia. Se você colocar o seu policial em posição de desvantagem ao bandido, o bandido cresce, a bandidagem cresce. Esse é um problema. As pessoas não estão se sentindo seguras no estado de São Paulo. Então, primeira coisa, a integração com o governo federal é fundamental, porque, principalmente no que diz respeito ao crime organizado, e o crime organizado é raiz de muitos problemas, você só resolve se tiver uma forte integração. Para monitorar instalações críticas, que são hubs, são portas de entrada de drogas e de armas, para a gente compartilhar sistema como o DETEC, para a gente compartilhar inteligência. Segundo, é fundamental a valorização do seu corpo policial. E a única forma de você aumentar o efetivo é você valorizar, né? Porque senão você vai fazer o concurso e ninguém vai ficar, você não vai reter talentos, né? Não vai reter vocacionados nas carreiras. Segurança é dissuasão. Pois é, e aí quando ele fala que a polícia tem que ter, o bandido tem que ter medo da polícia, só cabe um questionamento. Quem é bandido e quem é polícia nesse processo todo, né? Porque essa polícia do Tarcísio, inclusive, segundo o Ministério Público de São Paulo, que foi que solicitou todo o processo de investigação para a Justiça Militar, o esquema era nessa linha, assim, Lúcio. Os policiais, né, os agentes, eles solicitavam junto ao setor de serviço e manutenção das viaturas, ali, a elaboração de documentos que seriam repassados para essas empresas que prestavam o serviço, só que o dinheiro ele era retido, devolvido, no caso, para esses agentes. E aí é o que diz, inclusive, a promotora Mariana Padula de Souza, do Ministério Público, que pediu a prisão preventiva desses dois agentes, é que é o seguinte, os militares, se eles estiverem soltos, no caso, eles podem destruir ou extraviar documentos ligados ao processo de licitação que foram ocorridos, além da coação de testemunhas, que também é notório, no caso, que os proprietários das empresas envolvidas no esquema criminoso enfatizaram que temiam pelas suas vidas. Então, essas pessoas elas já estavam temerosas desde o momento em que falaram ali com o Ministério Público. E por mais que os computadores celulares estejam apreendidos, a gente conhece um pouco do processo militar e sabe que, infelizmente, mesmo presos, eles, né, ainda podem atentar contra a vida dessas testemunhas, que é o que a gente espera que o Ministério Público e que a própria polícia, a corregedoria nesse caso, garanta a segurança dessas pessoas e que esse processo ele tenha fim com o mínimo que a gente imagina, que é a devolução do dinheiro para os cofres públicos, que essas pessoas aí presas e que isso não mais volte a ocorrer. Mas nos últimos dias a gente vem falando muito da Polícia de São Paulo e muitos casos de extravio, corrupção, de desvios e esquemas como esse, que são esquemas cinematográficos, infelizmente ainda seguem acontecendo. Olha para isso. Pois é, o Tarcísio fala ali no vídeo, né? Polícia tem que ter, bandido tem que ter medo de polícia. Mas e quando existe bandido dentro da corporação? Né? Cadê o combate a esse tipo de crime interno dentro da corporação? Né? Essa narrativa de o bem contra o mal que sempre existe, né? Nessa questão de todos os policiais são do bem e combatem o mal, né? Mas a gente vê casos de corrupção frequentemente na instituição da polícia. Como a gente sempre fala aqui, não quer dizer que todos os policiais sejam corruptos, não é isso. Mas tem
corrupção dentro da instituição, porque a gente precisa debater o que se prega dentro da instituição, né? Precisa se debater o que se fala, quais são os conceitos deliberados dentro da formação desses agentes, né? Porque não é possível. Aí ele fala sobre valorização. Ok, valorização do profissional de segurança, mas os caras estão se corrompendo para tirar mais dinheiro, né? Então, não basta a valorização, não basta você colocar a instituição da Polícia Militar num patamar em que não se pode falar mal da polícia. Não, tem que investigar interno, tem que investigar de dentro para fora também, né? Porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Imagina, os donos ali de mecânica, obviamente eles estão com medo, né? Porque eles denunciaram um esquema extremamente lucrativo de pessoas que estão numa posição de autoridade dentro da sociedade, né? Então, eles sim poderiam sofrer represálias. Então, a prisão preventiva foi muito por conta disso. Também. Além da questão das provas, como a Dai trouxe. E a gente tem que observar, né, Dai? Porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a gente vê esses casos de corrupção acontecendo. Alguma coisa tem que ser feita. Pois é, a gente só imagina quando a instituição é validada por esses governos do bolsonarismo tidos como moderado, o que é que vai ser feito, né? Então, infelizmente, é o que a gente acompanha, né, acabando em pizza. Porque você ter a coragem, né? Porque não teve nenhum disfarce, né? Você ter a coragem de pedir 400 alinhamentos, né? 80 trocas de pneus em 2 dias, olha só o nível, né? É realmente muito complicado lidar com isso. Aí cabe, né, a Carmen Lúcia falando da Zambelli, da desinteligência natural, cabe muito bem para esses militares também. Perfeito, Dai, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Lúcia. Antes de ir embora, eu vou te fazer um convite, olha só. Aqui embaixo está o nosso novo canal, youtube.com/tvcringebrasil, um novo canal do Meteoro, em que a gente mistura vídeo ensaio, react e uma pegada bem dos anos 90 para falar de cultura, arte, história e filosofia. É um formato novo, mas que olha para as origens do Meteoro. E você pode se inscrever, mas é claro, só se você quiser. youtube.com/tvcringebrasil, tem vídeo novo para sair, ó. Tem vídeo novo sobre a aviação brasileira para sair, tá aqui, ó. É só vir aqui, clicar para ser notificado que quando estrear, você já vai ficar sabendo em primeira mão, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.